Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero falar com vocês sobre por que judeus não aceitam a Jesus, né? Você já deve ter visto que o povo de Israel, embora sendo um povo escolhido por Deus para trazer o Messias, é um povo que é reticente à palavra do Evangelho, né? Eles rejeitam totalmente o Evangelho. E nós precisamos saber por que isso acontece. Porque nós vemos às vezes alguns irmãos, né, evangélicos mesmo, trazendo mensagens, colocando, sei lá, usando algumas indumentárias até que são judaicas, né? Como se o uso dessas indumentárias fosse alguma coisa que os aproximasse mais do Antigo Testamento, de que os aproximasse mais de uma fidelidade ao Deus da Bíblia, né? Então, eu não vou explicar aqui ainda riquezas de detalhes, porque você não precisa saber a riqueza dos detalhes, porque a riqueza dos detalhes é inútil, basta você saber o que está na Bíblia. Mas vou te explicar em linhas gerais porque um judeu não acredita em Jesus. Se você quiser conferir, pesquise por conta própria. Mas eu estou te mostrando aqui a linha geral, por que faz que um judeu não acredite em Jesus e por que, de repente, não é bom que você use algumas indumentárias, alguns comportamentos judaicos, porque não são próprios de um cristão. A gente tem que ver que Paulo, por exemplo, Paulo, Pedro até e outros apóstolos discutiram muito e combateram muito essa ideia de judaização do cristianismo, tá? Nas cartas gerais ali, nas cartas de Paulo, de João também acho que tem, e você vai encontrar isso ali, várias citações falando dos judaizantes. Então, não judaize sua fé cristã, porque não é necessário para você ser um bom crente. Bom, nós temos que entender algumas coisas para poder entender por que o judeu não crê em Jesus. A primeira coisa que nós devemos entender é que o Antigo Testamento, melhor dizendo, a Torá, que são os 5 livros de Moisés, é, compreendem o tempo de vida de Moisés, e Moisés por eles é considerado o maior profeta, né? E sendo assim um grande profeta, a Torá ela tem uma importância para o judeu, sim. Mas em fato dela ter importância e o fato dela ser seguida são duas coisas diferentes. Até porque eles não podem seguir a Torá. Por exemplo, Levítico não podem seguir, pois não podem sacrificar, porque o único lugar de sacrifício é o templo. E o templo já está destruído há mais de 1000 anos, né? 2000 anos pelo menos, quase. Então nós vemos aí que eles não podem sacrificar, portanto eles afastaram-se um pouco do culto centrado no templo. O culto judaico, conforme a Torá prescreve, conforme também o Antigo Testamento prescreve, é um culto baseado no templo, é um culto sacerdotal. Um culto onde o que é feito é tudo feito no templo, e se for feito fora do templo, não tem muito a ver com o próprio judaísmo em si, diga-se assim de passagem, né? Mas eles tomaram algumas atitudes em relação a isso, né? Uma dessas atitudes foi transformar a Torá em algo místico, em algo mais inacessível e não uma coisa que você possa praticar de fato, exatamente pela falta do templo, por não haver o templo, pelo templo ter sido destruído e hoje está numa disputa já há muito tempo com os árabes, por exemplo, lá em Jerusalém. E eles pegaram a Torá e transformaram ela em algo inacessível, como se fosse uma figura, uma imagem, e essa figura simplesmente mostrasse alguns conceitos que seriam inaplicáveis ao homem, inaplicáveis exatamente porque não existia o templo, era uma outra realidade, e porque também a Torá era uma preparação para Cristo, né? Preparação para Cristo, uma figura de linguagem que representava Cristo e que só se entende em Cristo. Então, se eles seguirem a Torá, eles vão ter que aceitar a Cristo. Por isso que dizem que tem alguns judeus messiânicos. São aqueles judeus que seguem a Torá, né, a Torá em si, e conseguem perceber que Jesus
é o Cristo, né? Mas o judeu ele começou a pegar a Torá e colocar como algo muito difícil de se entender, muito difícil de se praticar, exatamente pela materialidade do templo, que tinha que ser um só, não poderiam ser vários templos. Não é como o cristianismo que você pode ter igrejas por todo lado. Muito pelo contrário, o templo de Israel é um só. Então, com isso, eles foram relativizando a Torá. E essa relativização chegou a um ponto que eles chegaram a transformar isso, tanto a Torá quanto outros textos, e a dar teorias que transformassem os textos bíblicos em farsas piedosas, como, por exemplo, os textos de Isaías, por exemplo, Ezequiel, eles consideram como se fossem farsas piedosas. Dizem que Isaías não foi escrito totalmente por Isaías, ou que foi escrito numa época muito posterior a Isaías, que não previa exatamente as coisas. Então tem um grupo de judeus, na verdade, você não pode fechar muito isso, que todos os judeus são assim, porque tem vários grupos diferentes com algumas diferenças entre eles. Mas o básico que você tem que saber é que eles não seguem a Torá, eles não seguem a Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia, como nós entendemos o Antigo Testamento. E eles deixaram o uso da Torá, da Bíblia Sagrada, de todas as Escrituras, exatamente porque caíram na ideia da Torá ser inacessível para eles, né? E porque não compreenderam que ela se completava em Jesus, né? E quando eles entenderam que a Torá era inacessível, eles apelaram para uma tradição oral, que era mais, justificam eles, que seria quando Moisés chama os sábios para resolver problemas difíceis em Israel, que Moisés não podia julgar todos esses problemas. Então daí surge, na verdade, a ideia de uma tradição oral, onde os sábios falavam como deveria ser a interpretação correta da Torá. Era tipo assim uma exegese do texto da Torá para aplicar no dia a dia. Só que essa tradição oral, com o tempo, especialmente no cativeiro babilônico, ela foi perdendo o sentido e com medo também de perderem alguma coisa, perderem essa Torá, melhor dizendo, perderem essa tradição oral, exatamente pela mistura do povo de Israel com outros povos, e além disso, por estarem adotando outro idioma que não o hebraico, eles estavam já falando mais o aramaico do que o hebraico, então eles resolveram escrever a Torá, essa tradição oral. E essa tradição oral, que considerava-se um conhecimento mais elevado do que a Torá, chama-se Mishnah. E ela foi escrita, se não me engano, em 188 a.C., né? Então é uma coisa bem recente, e essa Mishnah ela traz essa tradição oral que seriam como se fossem assim, jurisprudências, né? Jurisprudências acerca da lei de Moisés, explicações acerca da lei de Moisés. Só que depois disso, depois de terem escrito a Mishnah e fecharem a Mishnah, ainda continuaram fazendo comentários, tecendo ideias, acrescentando coisas à Mishnah, fazendo comentários para tentar entender por que a Mishnah interpretava daquela forma. E começaram a tratar isso como se fosse uma sabedoria muito elevada, uma espécie de filosofia mística, digamos assim, dentro do povo de judeu, né? E daí surgiu não só o Talmud, que foi lá mais ou menos no ano 300, se não me engano, e também a disciplina da Cabala, ou Cabalá, como alguns dizem, né? A Cabala, ela surge mostrando ideias tipo uma numerologia, é um misticismo, um esoterismo judaico, porque como a Torá está colocada assim, numa sublimação total, onde não se pode alcançar a sabedoria da Torá, automaticamente, por ela ser inacessível, vai gerar um conhecimento ocultista. A Cabalá é um conhecimento ocultista devido a esse afastamento da Torá. E isso já acontecia no tempo de Jesus. Por isso que Jesus disse:
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodais todo mundo para fazer um prosélito e fazeis dele 10 vezes mais digno do inferno do que vós próprios. Era isso que Jesus estava condenando. Ou seja, já nos fariseus já existia isso formado. O Talmud foi escrito um pouco depois, eu não lembro exatamente o século em que foi escrito, mas um pouco depois disso. E além disso, quando foi escrito o Talmud, né, eles passaram a seguir o Talmud e não propriamente a Torá. Como você vê, a Torá já não era muito seguida por causa da questão da ausência do templo. E se você vê o povo de Israel na Bíblia, os relatos na Bíblia, nós vemos uma rebeldia e um recorrente afastamento do povo de Israel da Torá. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, você vê isso. O povo sempre se afastou da Torá. Mas quando eles vão para o cativeiro, eles acabam criando uma identidade nacional. E essa identidade nacional ajuda um pouco, ajuda o povo, sim, né, a ter uma unidade, mas, por outro lado, também o faz com que eles comecem a se afastar cada vez mais da Torá, né? Como resultado, Jesus condenou os fariseus nessa situação e que eles iriam para o inferno. Mas isso não significa que você deva ser inimigo de judeu. Veja bem, não estou dizendo para você ser inimigo de judeu. Pelo contrário, a Bíblia diz para nós orarmos por Jerusalém. E tem outros textos também que dizem que quem abençoa o povo de Deus também será abençoado. Então você deve abençoar o povo judeu, até pregar para o judeu, né? Orar para que haja paz em Jerusalém e todas essas coisas de um verdadeiro cristão e não ser um antissemita de forma nenhuma, tá? Mas a gente precisa entender que a gente não deve misturar judaísmo com cristianismo, porque são incompatíveis. Porque ao passo que nós seguimos o Antigo Testamento, que se cumpre no Novo Testamento, né? Nós seguimos o Antigo Testamento e ele se cumpre no Novo Testamento. No caso, os judeus não seguem o Antigo Testamento. Eles seguem comentários, documentários e alguns recursos esotéricos acerca do Antigo Testamento, que para eles é uma fábula, digamos assim, como se fosse uma fábula ou coisa similar, né? Eles não entendem exatamente o Antigo Testamento como se fosse uma coisa real, tá? Por isso que você vê algumas ideias estranhas surgindo da mente de judeus, como por exemplo o comunismo, porque para eles é um tipo de... não tem uma lógica fechada, uma lógica que você deva seguir e que tenha sido concluída, mas é apenas uma figura, uma alegoria. Então eles tratam a Torá e os profetas como alegorias de um messianismo, tá? De um messianismo político, tá? Então uma religião que tem um forte componente esotérico, né? Tem um forte componente de messianismo político, né? Eles esperam o Messias até hoje, que se você sabe que alguém espera outro Messias que não é o Cristo, obviamente é o anticristo. Então nós estamos numa situação em que um verdadeiro cristão, embora deva respeitar o povo de Israel, deva orar pelo povo de Israel, deva amar o povo de Israel, não deve se fazer como israelita. Porque você se fazendo como israelita, mesmo que sem que você perceba, você está caminhando, abrindo espaço, abrindo alas para que a apostasia entre na igreja através, de repente, de algum tipo sei lá, de proselitismo dentro dos crentes mesmo, certo? Então tomemos cuidado com isso. Agora a gente vai dizer assim, mas os cristãos todos não são assim. Não, tem cristãos também que seguem coisas semelhantes aos judeus, como por exemplo o catolicismo, né? O que aconteceu com o catolicismo? O catolicismo abandonou as escrituras, né? Foi seguir os comentários de padres e da patrística inicialmente, né? Embora muitas coisas que falem sobre que a patrística diz é a interpretação errada dos católicos, né? Dos padres católicos, e depois eles foram seguindo as patrísticas e foram acrescentando outras coisas, assim como os judeus fizeram, né? É interessante que o católico não tem a tradição oral
como diz como a Mishnah, mas tem a tradição católica, que é equivalente à Mishnah judaica. Então, assim como você não é católico, por que você vai ser judeu? Né? Não faz sentido, certo? E eles, além dessa Mishnah, ainda tem outras coisas que vão trazendo e que formam quase que uma segunda, uma terceira, uma quarta Bíblia. Eles colocam a filosofia na frente da Bíblia, colocam a tradição, colocam as bulas e o direito canônico, tudo isso na frente da Bíblia. Então você pode ver que o afastamento das Escrituras, né, tornou aquela religião irreconhecível como uma religião que serve ao Deus das Escrituras. Portanto, se você é evangélico, um verdadeiro cristão, ame os judeus, ame também os católicos, embora tenha alguns que sejam muito radicais, chamem todo mundo de burro e não sabem nem o que estão falando, na verdade, que Deus nos perdoe por isso, né? Mas você precisa entender que você não deve se comparar ou imitar judeus, tá? Porque se você imita judeus, você está imitando um povo que não segue o livro que você segue, tá? Ele é o povo da onde veio o livro, mas ele não segue mais o livro que você segue. Então você pode estar trazendo algumas ideias que podem vir em forma de sabedoria e que não são exatamente a palavra de Deus. A Bíblia diz que existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então o mediador é Cristo, não é Mishnah, não é Talmud, não é direito canônico, não é hagiografia, não é filosofia, nada disso, não é tradição oral, nada disso media o seu contato com as Escrituras. Quando você acessa as Escrituras, exatamente o que vai acontecer é você conhecer a Deus pelas Escrituras e não por mediadores. Por isso que Calvino, né, Calvino, melhor, Lutero, né, muda alguma coisa. A reforma é o quê? É trazer de volta as Escrituras, né? É tirar todas essas camadas que estavam nos afastando das Escrituras para trazermos de volta a prática das Escrituras, para que a Igreja de Cristo não se tornasse como o judaísmo, que se afastou das Escrituras e, consequentemente, afastou-se de Cristo. Então, esse é um esclarecimento. Se você quiser aceitar essa ideia, tudo bem. Se não quiser, não, você fique à vontade. Mas é uma ideia que você precisa ter e jamais confundir isso com antissemitismo. Mas entender que nós não somos judeus e não devemos nos comportar como judeu. Ah, mas se a sua igreja se comporta, tem algumas cerimônias nesse sentido, aí cabe a você julgar. Eu não vou dizer o que você vai fazer, cabe a você julgar, tá? E você analisar se isso é correto ou não. E por hora é só isso, né? E você fique sabendo que o Talmud não é a palavra de Deus, tá? E além disso, de não ser a palavra de Deus, ele fala, inclusive, muito mal de Jesus e chama até Maria de prostituta em certos lugares. Então tome cuidado com isso, tá? Tome cuidado com essa mania de querer imitar o judeu na igreja. Mas ore por Jerusalém, ore pela conversão dos judeus, porque alguns textos bíblicos dão a entender que haverá um tempo em que os judeus realmente reconhecerão o seu erro e se converterão a Cristo, e oremos por eles, né? Oremos para que tudo corra bem com esse povo, que foi o povo que foi usado por Deus para nos trazer a palavra de Deus, e que Deus possa fazer o melhor por eles a cada dia, e que nós também não venhamos a incidir no erro antigo, né? No erro que eles mesmos caíram antigamente, para que não sejamos, sei lá, levados a esmo por todo o vento de doutrina. Que Deus nos abençoe.